só. Ou então um carrão, se você quiser na estrada, ó. ZZ Top. Olha só, são os barbudos, ó. Muito bom. Olha, nesse clima gostoso assim, a gente inicia aqui mais um programa ao vivo, Bendita Hora, nessa terça-feira maravilhosa. Clima de ZZ Top. Aí, show de bola, né? Maravilha. Mas olha, maravilha mesmo são os nossos convidados de hoje. Já já o padre vai apresentá-los aqui para vocês. E temos livros aqui que o padre vai mostrar. E assuntos bem legais, hein? Mas antes, vem junto comigo. Vamos colocar tudo nele. Vem junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Rogai por nós, Santa Mãe. Irmãos e irmãs, olha aqui, ó. Deixa o padre apresentar aqui, vamos começar pro meu lado esquerdo, e o seu direito aí. Ela é cirurgiã vascular, das melhores, tá? A Rede Vida vai buscar aquelas filezinho mesmo, no bom sentido da palavra, tá? Graduada em Medicina pela Universidade Federal da Grande Dourados, é isso mesmo, né? Mato Grosso do Sul. Residência médica em cirurgia geral do Hospital Estadual Vila Alpina, São Paulo. Olha, ela, se a gente fosse falando aqui, o currículo dela é maravilhoso. Eu tenho a alegria de ter aqui mais uma vez a nossa querida doutora Karen Bacalhau. Doutora Karen, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, padre. Muito querida, Deus abençoe você. Amém, obrigada. Ele é advogado, muito inteligente, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui pós-graduação pela Escola Paulista de Direitos. E aí, ó, obteve seu, como é que chama? ULM, é isso? LLM. Pelo IMBEC São Paulo, ambos do direito empresarial. Doutor Ludwig Lopes, advogado. Ludwig, estamos juntos. Obrigado. Para nós é uma alegria e é uma honra tê-lo aqui. Ah, é tudo meu, honra minha. Ludwig, até o nome dele é difícil, mas é porque ele é muito inteligente. A mãezinha dele e o pai vai, olha, Ludwig. Gente, ela é palestrante, psicóloga, teóloga, maravilhosa, queridíssima nossa aqui, muito inteligente. Merica Mia. Aê, padre! Meirinha, Deus abençoe você. Trilha especial. Elvis Presley, né? Amém. Combina com você, sabia? Essa música. Sua carinha. Maravilha, Meirinha. Obrigada. Gente, ele é pesquisador filiado lá da Universidade de Nova York. O quê? Estou aqui junto com o nosso querido doutor Américo Amorim. Doutor, maravilhoso, estamos juntos aí. Vamos falar daqui a pouquinho mais dos seus trabalhos. Pesquisador afiliado aí, ó. Maravilhoso da universidade. O homem é bom demais. Vamos aqui, ó, ver o nosso primeiro... Tem um pensamento, é? Hoje não tem... Vamos à primeira informação, então, que é essa daqui, ó. Presta atenção. Psicose do IA, inteligência artificial. O aumento de relatos que preocupa chefe da Microsoft. Pois é, padre, você viu que novidade é essa? Psicose de IA, vocês já ouviram falar sobre isso? Mas agora está começando a aparecer de tudo, né? Pois é, é porque a tecnologia ela vai aparecendo e o ser humano vai tentando se adaptar a ela. E o grande problema, o que é a psicose de IA? A psicose é aquela coisa quando você vive meio que um mundo paralelo, que você cria esse seu mundinho paralelo. Sim. E o que as pessoas estão fazendo agora é conversando com a IA, criando aqueles robozinhos que você vai conversando com ele. O problema é que esse software, né, essa inteligência, ela foi criada para reter a tua atenção. Então, a tendência de qualquer IA é ela
concordar com tudo que você fala. Então, por exemplo, se você falar assim, olha, eu acho que eu tenho uma ideia maravilhosa, ele vai falar, nossa, é verdade, essa ideia é maravilhosa. Ele nunca te contraria? Nunca. Por quê? Porque quanto mais ele te agrada, mais atenção ele tem de você. E esse sistema é montado dessa forma porque ele vai pegar os dados, né, para depois ir te mostrando coisas e pode estar ligado também a algumas propagandas para te induzir alguma compra, alguma coisa assim, como qualquer outra tecnologia, assim, entendeu? Só que o que está acontecendo agora é que as pessoas realmente estão acreditando que estão conversando com uma pessoa consciente, com uma consciência. Então tem gente achando que está conversando com Deus, que descobriu um prompt, que você fala diretamente com a espiritualidade, que ali ele tem mensagens muito especiais. Tem gente realmente que tem um caso aqui, né, que eles contam nessa matéria, de um rapaz que ele teve a ideia de processar a empresa e aí a convenceu ele que ele ia ganhar muito dinheiro com isso. Ele começou a acreditar naquela ideia maravilhosa e a convenceu o cara de que se ele escrevesse um livro sobre aquela história e fizesse um filme sobre aquilo, ele ia ganhar muito dinheiro. E esse rapaz, ele embarcou nessa história. Então ele fala, né, que ele gastou muito tempo nisso, muita energia, muito dinheiro em cima daquela coisa. E ele começou a fazer coisas muito malucas, né? Mas por quê? Porque ele estava muito dentro daquela IA. E a gente até trouxe uma outra pauta aqui, que foi esses casos até de suicídio, que como aí ela tende a concordar com você, se você começar a falar assim, olha, minha vida é ruim, ela vai falar, nossa, é verdade. Nossa, meus pais, eles são narcisistas. Então ele vai falar, nossa, é verdade, seus pais, eles são péssimos pais. Eu estava imaginando falar exatamente isso que você falou. Falar assim, olha, eu tô achando que a minha vida é tão ruim que eu tô com vontade de tirar a minha própria vida. É isso. Isso. Vamos planejar uma maneira gostosa de você sumir. Porque você não merece isso. Exato. Aí ela só potencializa aquilo que a pessoa já tem dentro de si. Então, por exemplo, se a pessoa já tem uma tendência mais egocêntrica, tal, ela vai potencializar aquilo. Ela fala, nossa, você é o máximo. Se a pessoa tem uma tendência depressiva, ela vai potencializar aquilo. Ou seja, é como se fosse um espelho exagerado de você mesmo. E o nosso problema é que nós não temos essa consciência de nós mesmos. Tanto é que nós estamos buscando fora de nós quem nós somos. Claro. Então, nós estamos perguntando para a inteligência, eu pergunto para minhas amigas. Tem amigas que falam assim, amiga, dá uma olhada nesse rapaz que eu estou conversando. Você acha que ele é bonito? Você acha que ele é legal? Aí a amiga fala sim, ela fala, então eu vou continuar conversando com ele. Se ela falar, eu achei ele estranho, então eu não quero mais. Então, quer dizer, até o próprio desejo a gente já não conhece mais. A gente precisa da validação da outra pessoa o tempo todo. Que coisa, é um verdadeiro robô. Na verdade, quem está sendo robô somos nós. Perfeito. Por isso, os chefes da Microsoft estão andando preocupados, é? Isso, porque... E tem alguma tese para tentar achar um caminho para isso aí, Merinha? Olha, essa é uma grande discussão e realmente é complicado, padre, porque assim, até que ponto, tanto nesses casos aí de suicídio, coisas assim, já existe essa discussão aqui nos Estados Unidos, qual é a responsabilidade. Mas a coisa, às vezes, ela entra num nível tão sutil e é tão difícil você controlar esse tipo de coisa, porque vai muito da interpretação também da pessoa que está interagindo, que eu não sei como que a gente conseguiria ter uma regra e de responsabilidades. Porque eu acredito assim, que para usar uma inteligência, para que a gente use bem uma ferramenta, você tem que ter consciência que você está usando a ferramenta. Quando a gente fala de rede social e tudo mais, na verdade, nós somos as ferramentas, né? Porque a nossa atenção é o que eles querem. Então, o marketing, as compras, as vendas e todo o sistema capitalista, ele é feito pela atenção. Então, quanto mais tempo... Eu tenho a impressão que que nem aqueles filmes lá que a gente assiste aí, o cara quis se tornar um super-herói, ele perdeu a mão e aquilo que era para ser um herói, ele se transformou num monstro. Isso, não é? Então a gente está percebendo que está se perdendo a mão daquilo que eles criaram com um objetivo, mas parece que o antídoto está vindo às avessas. E aí o convite é para que nós, seres humanos, retomemos a nossa consciência e responsabilidade para poder dominar a IA e não o contrário. Tá vendo, meu povo? Fique esperto aí, vocês estão começando a vida com seus filhos, eduque na fé para que tenha a resposta no Senhor. Tá vendo as loucuras? Vamos ver aí, ó, outra informação importante aqui, ó. A importância do diagnóstico de veias nutridoras. Gente, olha aqui, nós estamos vendo aqui uma perna, são pernas, né? Uma perna. Uma perna. Doutora Karim, o que seriam bem essas veias? São veias, claro, a gente percebe que são veias. Isso. Mas qual é o trabalho? Que veias nutridoras são essas? Qual é a importância delas e por que elas têm que ser cuidadas?
Essas veias nutridoras, como o próprio nome diz, elas estão nutrindo os vasinhos. Porque uma coisa que leva muito à procura de um vascular são os dois extremos. Muitas vezes aquelas veias muito grossas, que aí todo mundo já sabe. E tem uma queixa, a estética dos vasinhos, que é, na verdade, a pontinha do iceberg. Então, quando a gente coloca esse aparelho, que se chama realidade aumentada, embaixo daqueles vasinhos pequenininhos, nós temos veias muito mais calibrosas que também precisam ser tratadas. Elas não são aquelas veias saltadas para fora, então, aos olhos, a gente não vê. E é o que é fator determinante para um bom resultado de um tratamento. Porque se a gente não tem essas tecnologias para poder enxergar essas veias, eu vou tratar o que o meu olho vê e eu não trato da raiz, a causa, exatamente. Então, por exemplo, lá atrás, quando eu me formei mesmo em vascular, a gente ainda não tinha exatamente esse aparelho, ele já é uma evolução. Então, antes, por isso que tinha muito isso. Porque parece que eu faço um monte de aplicação e não resolve. Faço aplicação e não melhora. Porque, na verdade, se a gente não tratar literalmente o mal pela raiz, essa veia nutridora, ela continua enchendo os vasinhos. Porque daí eu trato aquilo que está em cima, mas eu tenho uma veia que está trazendo sangue constantemente, o tempo todo. Então, eu não tenho aquele efeito duradouro. Então, essa tecnologia hoje em dia, ele é fundamental para um tratamento. Porque não adianta você querer... Tem muitos pacientes que chegam, doutora, mas é só um vasinho, é só um negocinho. E aí a gente pega, faz todo um exame, mostra, e tem sempre, quase que 100% dos vasinhos tem uma veia nutridora. Então, se a gente não tem esse passo a passo, além desse aparelho, a gente é fundamental para um vascular, para um tratamento de varizes, o ultrassom Doppler, porque a gente tem alguns níveis de veias. Então, abaixo do que esse aparelho vê, é o que o ultrassom vê. Então, entra a veia safena, as veias que podem dar trombose. Ali nós estamos vendo algo verde. Exatamente. O verde é a veia. É a veia. Que o aparelho está mostrando aonde está a causa, a raiz dos vasinhos que estão surgindo. Se a gente tira essa luz, eu não vejo nada. Eu vejo só os vasinhos. O que a gente considera como é algo só Todos estético. hoje os médicos que trabalham os vasculares hoje, vamos falar, no Brasil, todos deles têm já o uso dessa tecnologia? Não, ainda é algo muito recente, restrito. Isso. E tem uma questão de custo. A população, então, não mais. consegue todos ter esse diagnóstico assim? Em termos de saúde pública, digamos assim, o que a gente tem é o ultrassom Doppler, que consegue fazer o diagnóstico da safena. E ainda assim, pensando em saúde pública, você fica tempo na fila para fazer esse ultrassom. É bem difícil. Isso aí são só em lugares mais... Só, exatamente. Entendi. Puxa vida, hein, gente? Quer dizer, uma notícia belíssima que a doutora está falando, que é um recurso que a tecnologia traz, excelente, pode salvar vidas de muita gente, que ele é eficaz ali no diagnóstico, porém, infelizmente, nem todo mundo hoje ainda tem acesso a ele. É aí que está o X da questão, né? Mas vamos torcer para que o Brasil um dia todos tenha isso aí, né? Vamos ver aqui outra informação aqui, meu povo. Dá uma olhada aqui, olha aqui. Planejamento sucessório e sua importância para os negócios. Meu querido doutor Luiz, como é que é? Ludwig. Isso. Ludwig. Doutor, você está também com esse seu trabalho aqui, ó. Está aqui falando praticamente... Você fala muito daqui também, né? A dissolução parcial de sociedades, sua aplicabilidade de sociedades anônimas fechadas. O que é importante aqui? Para a gente não chegar na dissolução, é importante a gente fazer o planejamento. Sabe, padre, apenas 3 a cada 10 empresas, ou 30%, consegue sobreviver a uma troca de sucessão. Então, os fundadores falecem ou passam a sucessão para os filhos. Certo. Dessas, 70% dessas empresas morrem. Por quê? Porque não se pensa como que vai ser feito isso. Mas assim, eu tenho os filhos aqui, eles vão herdar? Será que eles vão herdar? Será que todos os seus filhos se interessam? Às vezes a gente pega casos assim, poxa, tem 3 filhos, mas um é médico, o outro foi para o exterior, só o caçula quer tocar. É justo deixar todo mundo mandando na empresa? Não é importante a gente pensar em regras de governança para que aquele que está realmente dentro do negócio tenha maior poder de gestão? Não é interessante a gente pensar, garantindo, lógico, né, o patrimônio dos outros herdeiros,
mas permitindo que ela seja gerida porque realmente entende do negócio. E também tem a sua parte maior porque ele está à frente daquele negócio. Não, pode ter ou pode não ter, né? Ele pode ter porque ele pode ter um prolabore, porque ele trabalha no negócio. Porque às vezes, como você deu o exemplo dos irmãos, que cada um tem a sua função diferenciada, exato. De repente pode ter então esse... Pode ser feito um planejamento já, esse que vai tocar o negócio, às vezes compra um pedaço já do negócio, ainda com os pais ali dentro da operação, ele vai assumindo aos poucos e os irmãos, sem perder o direito deles, né, que tem a legítima ali, vão ter o seu direito, às vezes uma distribuição de lucros antecipada, uma garantia de distribuição de lucros mínima, mas vai deixar o negócio avançar. Né? Perfeito. Esse é a grande importância, porque se não tiver isso a gente vai chegar numa dissolução, né? E é um procedimento que muitas vezes mata a empresa. Agora, quando a gente fala de planejamento, Dr. Ludwig, a gente fala de planejamento sobre uma empresa que já deu certo ou uma empresa que está a caminho, porque às vezes você tem que fazer um planejamento geral, mas por exemplo, uma pessoa um pequeno proprietário de uma pequena empresa, isso daí o mesmo trabalho pode ser usado para esse ou para grandes empresas. Como é que a gente pode inserir esse tipo de planejamento? O planejamento pode ser feito para empresas de qualquer tamanho, tá? O que vai diferenciar é a complexidade dessa estrutura. Né? Então, por exemplo, uma empresa que tem investidores, que tem, às vezes, fundos institucionais que colocam capital ali dentro, daí, obviamente, você vai ter regras mais elaboradas e mais complexas, questões de compliance e tudo mais. Mas já dá para planejar desde um mercadinho, né? Então, assim, olha, eu tenho um filho que quer e um filho que não quer. Beleza, então a gente já estrutura quem que vai ficar, quem que vai ser o administrador, quem que não vai ser, mas o que não vai ser vai querer ter o direito de fiscalizar, porque também é herdeiro, lógico, a gente prevê tudo. O que não pode é deixar, às vezes, alguém que não saiba, não entenda do negócio, tentar chegar com ideias mirabolantes e porque ele tem poder de voto, tem cota, vota, impor uma ideia que, às vezes, mata o negócio. Nesse caso, por exemplo, o seu trabalho, Ludwig, você é um advogado, você tem uma empresa de instrução para isso? Você tem um escritório. Um escritório que pode dar todas essas bagagens para quem tem uma empresa. Exato. Ou já está com os irmãos ou sem irmãos, já para fazer um plano para ela não se dissolui, né? Para não ficar dissolúvel. Exato, para a empresa não falir, na verdade, para não quebrar nesse período de transição, como a grande maioria quebra, né? Legal. Então, essa a importância de planejar, ver quem que vai fazer o quê. Ou mesmo assim, tem dois que quer, mas um vai fazer o financeiro, outro vai fazer o operacional, um vai cuidar do marketing, gosta mais, o outro vai lá no desenvolvimento de produto. Perfeito. O planejar é isso, é a gente entender a necessidade da empresa e deixar tudo arrumadinho para que quando o que fatalmente vai acontecer, que é a sucessão, as coisas não estejam soltas É onde começam as brigas, onde começam as rinchas, até dentro de família, etc. Exato. Porque houve esse mau trabalho de administrar. Mal entendido, exatamente. Tá vendo a importância que o Dr. Luigi está falando? Ludwig, para justamente você preparar bem os seus trabalhos empresariais, tá certo? Até daqui a pouco eu vou colocar o contato dele de novo aí, que esse livro dele, fiquei bem curioso aí, tá? Bom, vamos lá. Olha, eu tô achando que você tá mais alta já. Que beleza. Bom, vamos lá, vamos aqui. Ficou mais bonito. Vamos aqui uma outra informação. Dá uma olhada aqui, ó. A importância da alfabetização na idade certa. Opa, quero saber isso, hein? Um compromisso no presente para construir o futuro. Doutor Américo, existe uma idade que a gente pode falar, essa aqui é uma idade perfeita, ou ideal, ou sei lá, pertinente para a gente falar de alfabetização? Existe mesmo? Ou não? Depende muito de cada um. Essa pergunta é excelente. E aqui no Brasil a gente muitas vezes escuta dizer que a alfabetização ela acontece ali no primeiro, no segundo ano do ensino fundamental, as crianças de 6, 7 até 8 anos. E aí quando eu fui estudar fora, fazer meu doutorado, eu entendi que, na verdade, as pesquisas do mundo inteiro mostram que é bem diferente, né? Então a alfabetização ela deveria começar na barriga da mãe, porque a gente já sabe hoje, quando a gente faz o monitoramento
das gestantes, que se a gente colocar uma gestante numa máquina de ressonância magnética, quando a mãe fala com o bebê na barriga, o cérebro do bebê ativa, ele acende. Então, o desenvolvimento da alfabetização vem dos pequenininhos, quando estão começando a aprender a falar, quando estão começando a aprender as palavras, ou seja, tem que ter vocabulário para saber ler e escrever. Então, se ela conhece muitas palavras diferentes, depois, a criança com 4 e 5 anos, ela começa a desenvolver a consciência fonológica, ou seja, que o que a gente escreve é um registro do nosso som da fala. E a partir daí, no primeiro ano do ensino fundamental, a gente deveria consolidar esse processo com a leitura e a escrita de palavras. Perfeito. Infelizmente, a gente tem aqui no Brasil, eu fiz esse levantamento na semana passada, as crianças terminam o segundo ano do ensino fundamental, com 7 anos, e 80% delas não conseguem escrever uma palavra de 4 sílabas. Caramba, meu. E também não conseguem ler um pequeno texto e entender para que aquele texto serve. Então, quando a gente tem um processo de alfabetização que deveria acabar aí com 5, 6 anos, e a gente leva para 8 anos, 9 anos, você começa a ter crianças de 10 anos no 5º ano, que elas não entendem o que leem. Agora, doutor Américo, por exemplo, hoje a gente está falando da tecnologia, né, doutora? O diagnóstico precoce de tudo. Por exemplo, uma mãezinha, já é possível saber se uma criancinha ela tem problema de autismo no ventre da mãe já? Ainda não. Ainda não, mas Ainda digamos que a criança seja, e a mãe e o pai vai descobrir isso depois. Esse tipo de alfabetização já dentro do ventre da mãe também é muito importante para suposto ou suposta criança autista? A gente tem que pensar sempre o seguinte, o que a psicologia cognitiva, os estudos da educação têm descoberto e a neurociência ao longo do tempo. Quando a gente descobre alguma dificuldade na criança, se a gente descobre cedo, a gente consegue trabalhar melhor e a criança consegue evoluir muito mais. Então, quando a gente vai pensar no autismo, ou numa dificuldade de fala, ou uma questão de baixa visão, ou uma dislexia, sempre o diagnóstico precoce é muito importante. E a gente tem aqui no Brasil uma falha na formação das professoras que não trazem para os cursos de pedagogia essas informações ou essas práticas para que a professora consiga observar melhor as crianças ao longo ali dos 2, 3, 4, 5 anos e consiga identificar coisas estranhas que precisam de um olhar mais aprofundado. Então, muitas escolas elas não conseguem detectar precocemente uma criança que tem um risco maior de ter uma dislexia ou uma questão de autismo. Por quê? Porque não foram formadas para isso. Então, a gente tem um trabalho grande aqui no Brasil que precisa ser feito de melhorar a formação. Qual hoje um dos países no mundo que tem maior... Você esteve lá na Universidade de Nova York, mas esse é um dos países que tem um avanço legal sobre essa parte de diagnosticar desde o início, preparar e dar formação para os professores desde no início? Não só os Estados Unidos, mas vários outros países têm sistemas oficiais de detecção antecipada. Então, quando a gente está numa criança de 4 ou 5 anos, por exemplo, a gente não vai chegar na escola e dizer, essa criança tem autismo, porque não é o objetivo da escola. Perfeito. Mas é o objetivo da escola perceber ali com 3, 4 anos que tem algo estranho, que aquela criança precisa de um atendimento especializado até para entender se é um autismo, se é alguma dificuldade familiar, se é alguma questão social da criança, mas que com intervenção precoce, ou seja, com a forma com que a gente vai estimular aquela criança, ela consiga às vezes, evoluir. Nem os pais sabem, né? Não. Exatamente. Aí o professor também já não tem a formação. E se o professor tiver uma boa formação, às vezes ele pode chamar o pai em particular, de uma maneira muito adequada, e orientar. Olha, eu percebo que o seu filho, vamos fazer um diagnóstico melhor? E aí, nesse caso, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, tem muitas famílias que têm até preconceito com isso. Então, eu escuto de coordenadoras e de professoras nas escolas, não aceita. A gente tem essa situação, a gente percebe claramente, a gente conversa com a família e a família faz de conta que aquilo não existe. Tipo, não quero aceitar isso, não. Negação. Que é muito ruim, porque aí você dificulta a vida da criança ao longo da vida inteira. É verdade mesmo. Que coisa, hein? Maravilha, doutor Américo. Fala muito bem, tá vendo? A gente só traz fera aqui. Vamos lá. Outra informação aqui, meu povo. Olha. Síndrome de Estocolmo? Condição faz vítimas sentirem empatia por seus agressores. Gente, me conta um pouquinho isso daí, ô Meirinha. Isso a gente vê muito em casos de violência doméstica, em relacionamentos abusivos, né? Onde o agressor,
Ele agride a vítima e mesmo assim a vítima fala, não, mas ele é bonzinho, não, mas ele não é tão mal assim. Será que é daí que vem aquele desenho que o cara bate na pessoa, vai arrastando pelo cabelo, vai sendo o coraçãozinho, assim, né? Ele bateu em mim, ele é ruim comigo. Mais ou menos ele é estúpido comigo, mas quanto mais eu o amo. Será que veio daí essas conversas? Hein? Mais ou menos, né? A gente teve um caso agora muito famoso, né? Com aquela coisa do Dado, com a namorada dele, do Dado Dolabella, né? Com a namorada, que teve aquele caso de agressão e a moça falava, não, mas ele é muito bonzinho e tal. Entendi. E às vezes é mesmo, sabe? Porque o que acontece? A pessoa, quando você tem um caso de agressão, a pessoa, ela agride naquele momento. Mas você tem o resto do dia, e o resto dos dias, onde a pessoa não fica te agredindo o tempo todo. Então, qualquer movimento ou qualquer sinalzinho de cuidado, do tipo assim, deu um tapa na tua cabeça, eu vou lá e te dou um chocolate. Aí, eu cuido de você. Sabe aquela coisa que nem morcego, né? Morde e depois assopra, sabe aquela coisa? E a pessoa fica fazendo isso, né, o tempo todo. Quando a vítima, ela já tem uma tendência a esse tipo de relacionamento, porque eu sempre falo assim, você não fica num relacionamento agressivo, ruim, se você não se encaixa nele. Então, por exemplo, que tipo de relacionamento é abusivo? É quando você tem uma hierarquia, onde um manda e o outro obedece, um domina e o outro é dominado. Se a pessoa não é dominável, você não consegue permanecer naquela relação. A pessoa, ela precisa ter características que se submeta àquela condição, entendeu? Então, nesses casos, é muito difícil, às vezes, você tirar a vítima do lugar de vítima. Porque quem está fora enxerga a condição que aquela pessoa de vítima está passando, que aquilo é maus tratos, que aquilo não é bom, que aquilo é tóxico. Mas a pessoa que está lá e que já tem um olhar já enviesado, porque a psicologia dela já está enviesada, é muito difícil você mudar a percepção dessa pessoa, porque ela fala assim, não, ele me bateu aquele dia, mas ele é uma boa pessoa, mas ele cuida de mim. Isso mesmo que você está falando, é aquele caso lá da filha do Silvio Santos que foi sequestrada, ela entraria nesse síndrome de Estocolmo? Um pouco sim, porque às vezes você está num momento de tanta vulnerabilidade, né? É uma situação de tanto medo, que qualquer gesto de compaixão, qualquer gesto de carinho, você se apega a esse gesto. Então, às vezes, a pessoa o criminoso, né, que coloca a pessoa lá sobre aquela condição, a vítima, ela está lá vulnerável num lugar onde ela não conhece ninguém, ela está super assustada e vem alguém te dar um copo d'água, vem alguém dar uma comida para você, te leva até o banheiro. Então, assim, você se apega a essa pessoa que também te cuida. Ou seja, fica na cabeça da pessoa, fica uma coisa meio confusa. Então, é natural que, às vezes, as pessoas fiquem assim. Então, nós, seres humanos, temos essa tendência, é humana, não é porque a pessoa é doente ou nada disso. Qualquer pessoa naquela situação pode ficar assim. Por isso que a gente tem que entender que, às vezes, a pessoa que olha de fora, ela vai entender a realidade de uma forma muito diferente. Então, às vezes, a gente julga muito o outro, né? Do tipo, essa pessoa, sei lá, tem problema. Mas a gente não entende que nós, talvez, naquele mesmo lugar, também talvez tivesse essa mesma dificuldade de perceber. O sequestro que deu o nome à síndrome é muito curioso, né? Porque foi na cidade de Estocolmo, eles sequestraram, foi um sequestro bem emblemático, e depois algumas das moças, não sei se foram 2 ou mais, elas se casaram mesmo com os sequestradores. Olha. E daí que surgiu... Daí surgiu esse pensamento. Daí surgiu o nome, Quer dizer, ele me sequestrou de uma maneira tão romântica. Eu me apaixonei por ele. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Me bate, faz o que você quiser comigo, que você faz tão bem. Olhando aqui nossas informações, aneurisma da aorta abdominal, o que é e como tratar. A gente tem uns desenhos aí, ó, a aorta normal, aneurisma da aorta abdominal. Conta um pouquinho, muita gente fala, ou a gente ouve falar de aneurisma, mas muita gente não entende bem o que é isso, doutora. É uma dilatação. O que acontece? A gente tem ali a aorta normal, seu diâmetro normal, que na média da população é até 2 centímetros, e essa aorta ela pode se dilatar, então ela vai crescendo. E aí eu dou exemplo para as pessoas que você imagina uma bexiga, que você vai assoprando. Conforme ela cresce,
ela vai ficando mais fininha até o momento em que ela pode estourar, ela pode romper. Esse é o maior risco do aneurisma. É porque ele vai crescendo até o momento em que ele pode romper. Mas o que leva a esse crescimento? O principal fator de risco é o tabagismo. Mas aí a gente tem outros fatores de risco que se somam. Então, tem colesterol alto, pressão alta. Então, uma pressão descontrolada, aquele batimento também muito forte. Isso é um fator de risco. Algumas pessoas têm doenças do colágeno, então favorece essa frouxidão. Então, a gente tem esse somatório de fatores de risco. O sexo masculino também tem uma chance de 5 vezes maior do que as mulheres em ter. Só que as mulheres é mais grave. A mulher rompe mais rápido do que o homem. O homem, ele é mais fácil de ter o aneurisma e ele vai crescendo mais lentamente, tem um discorrer aí mais benigno. A mulher, ela tem essa sensibilidade, inclusive, ao tabagismo muito mais forte. O fator de risco do tabagismo é muito intenso na mulher e essa chance de ruptura também é maior. Tanto que quando a gente pensa em tratamento, a gente tem alguns números mágicos na medicina, né? Que é, a partir de tanto, a gente indica cirurgia. Então, por exemplo, na mulher, a partir de 5 centímetros, a gente indica cirurgia. E no homem, geralmente, a partir de 5,5 centímetros. Porque na mulher, essa chance de ruptura é maior. Então, a gente já intervém também antes de... E para você diagnosticar se tem ou não tem... Qualquer exame, porque normalmente você tem um exame de rotina. Isso. O exame de rotina, ele detecta? Detecta, mas precisa de exames complementares, né? Tecnologia. No exame físico mesmo, de consultório, só pacientes muito magros. Porque a nossa aorta, na verdade, ela tá lá no fundo. Então, eu tenho todos os órgãos por cima... ver. E ela tá lá, tipo, em cima da coluna, digamos assim. Então, num exame físico normal, geralmente é difícil, exceto se já for muito grande. Ou paciente muito magrinho que você consegue. O que você sente é uma pulsação. Então, tem pacientes, às vezes, muito magrinhos e que tem esse aneurisma, que ele deita e você vê a barriga dele pulsando, assim. Mas para prevenção, para saber, nossa, tenho risco, não tenho, o que a gente indica é, a partir de 50 anos, se você tiver uma história familiar, porque, por exemplo, se você tiver um pai que tem história de aneurisma, você tem uma chance de 20 a 25% de ter um aneurisma. Então, quem tem essa história familiar, a gente antecipa um pouco esse rastreio para 50, 55 anos. E quem não tem, a partir de 65 anos, pelo menos um ultrassom de abdômen, para olhar isso. Porque daí, no ultrassom, a gente consegue ter uma noção. Se tem alguma alteração, aí normalmente a gente pede alguns exames mais específicos, tomografia, para poder fazer esse detalhamento um pouco maior. Mas para um rastreio, um ultrassom é suficiente. É romper, né? Exatamente. Se romper é fatal. A pessoa morre. Quase 100% das vezes. Ele começou com esgarçamento e aí ele falou assim, do nada, trabalhando, ele sentiu um estouro. Uma dor forte. E aí, ele mesmo saiu correndo para ir pro coisa. E aí, ele ficou com a cirurgia aberta 8 horas para poder fazer essa Exatamente. cirurgia. A gente, igual eu falei, né? A aorta, ela fica lá embaixo de tudo. Então, a gente tem a camada anterior e a camada posterior. A posterior, se ela rompe, embaixo já tem a coluna. Então, eu tenho um espaço restrito. Então, se eu sangro, eu consigo conter um pouco desse sangramento. Então, normalmente, eu tenho chance de ir para o hospital e conseguir um tratamento. Se ela rompe nessa parede anterior, o sangue cai todo dentro da barriga. Aí já era. E aí isso exanguina, aí a chance de sobreviver é muito esperta aí que a doutora deu vários itens importantes para fazer exame, hein? Idade também. Olha, investindo em startups. Olha, cada nome. Os principais contratos utilizados. Conta um pouco, o que é esse investimento startups? Startups, o que são startups? Né? São normalmente empresas de tecnologia, né, voltadas, são empresas novas, né? A gente tem uma lei complementar, a Lei Complementar 182 de 2001, que regula esse mercado de startups. E ela lá faz alguns requisitos. Ela tem que se autodenominar uma startup, ela tem que ser um CNPJ de até 10 anos. Mas no mercado a gente tem, além disso, a gente tem que ser uma empresa normalmente de tecnologia que vai utilizar essa tecnologia. Então, montar uma indústria de caneta não vai ser uma startup, né? Agora, eu utilizar diversas indústrias diferentes para produzir essa caneta com uma questão de compartilhamento, aí talvez possa ser uma startup, tá?
E o que acontece nessas startups? Normalmente são empresas com grande potencial de lucro, mas com um risco envolvido muito grande. E, por isso, alguns investidores se interessam em aplicar, desde que eles tenham algumas garantias, né? Principalmente limitação de perdas, né? E direito, obviamente, de lucros proporcionais ao risco que ele está correndo, né? Então, alguns contratos, os principais utilizados, são contratos de opção de compra, né? Contratos, tem a lei complementar 123 fala do contrato específico do investidor anjo, né? Mas eles meio que se moldam, acabam ficando, em muitos aspectos, bastante parecidos. O que acontece? O investidor coloca o dinheiro, mas ele não entra na sociedade, tá? Ele vai ter uma função ali, no máximo, consultiva. Por quê? Porque se aquela empresa falir, ele não vai contaminar o patrimônio próprio com aquela empresa, com aquelas dívidas que resultarem de lá. Daí os fundadores que vão ter que resolver. Por outro lado, ela crescendo, ele vai ter um direito ou de comprar ações a um preço fixo, ou, tendo aumento de capital, ele vai investir e adquirir essas ações também a um preço fixo, ou ainda ele pode receber o dinheiro de volta com algum juro, alguma coisa, e se não der certo, normalmente, na maioria dos casos, é fundo perdido, perdeu. Conforme vai crescendo, ele pode transformar aquilo em participação societária, e aquela participação societária vai valer dezenas, quiçá milhares de vezes o valor inicialmente aportado. Tem algum exemplo, assim, que bem conhecido no nosso meio hoje, dessas empresas startups? O Uber é uma startup, o Waze é uma startup, o iFood é uma startup, Nubank é uma startup. Quer dizer, já não são mais, mas começaram como startups, né? Entendi. Porque a gente tem um faturamento pela lei de até 16 milhões por ano. Então, se você passou de 16 milhões, você deixa de ser startup e você perde essas possibilidades desses modelos de investimento. Perfeito. Né? Também tem um modelo do investidor anjo, ele só pode deixar o dinheiro, o capital investido por até 7 anos. Então, tem que observar algumas regras tanto para quem está montando a empresa e não ter surpresas agradáveis, como às vezes um investidor entrando e às vezes assumindo o controle de uma empresa antes do que você imagina, quanto para o investidor para não perder mais do que ele inicialmente planejou. Interessante. Tá vendo, gente? Olha, isso aí é um grande investimento, mas tem que conhecer bem esse meio aí, hein? Tem que ter bastante conhecimento. E aí tá o doutor com a empresa dele, hein? O uso de inteligência artificial cresce no Brasil e impacta a educação. Fala um pouquinho sobre isso aí, né? Olha lá, o robôzinho que está falando lá, inteligência artificial. A gente tem aqui no Brasil os professores usando mais inteligência artificial do que no resto do mundo inteiro. São 20% a mais de uso aqui no Brasil. E qual é uma das causas que a gente acha que está levando isso? Primeiro, porque as nossas professoras também, elas trabalham muito mais fora da sala de aula do que as professoras de outros países. Então, a gente gasta 19 horas por semana fazendo o planejamento do que vamos ensinar, construindo as aulas, criando provas, criando fichas para imprimir e fazer com as crianças, avaliando as crianças. Então, a ferramenta da inteligência artificial, quando ela é bem desenvolvida, é uma inteligência artificial pedagógica, ela pode ajudar as professoras a reduzir esse esforço fora da sala de aula e, principalmente, ter uma reflexão melhor sobre o que cada criança está precisando, o que cada turma está precisando de estimulação de uma forma diferenciada. E aí a gente consegue melhorar o ensino e também o aprendizado das crianças. Ô, doutor Américo, você acredita mesmo que um dia pode acontecer de vir a substituir o ser humano na educação, na escola? Essa pergunta é excelente e muito difícil. Até estou brincando que o meu próximo livro vai ser a professora artificial. Eu fiz um que era a professora da alfabetização, a professora de fluência de leitura, e o próximo vai ser a professora artificial. O que a gente vai ver a inteligência artificial, e a gente já está vendo, né, nas pesquisas do mundo inteiro. Então, corrigir redação. A inteligência artificial faz tão bem ou melhor do que muitos professores. Perfeito. Dar feedback sobre o que está acontecendo dentro da sala de aula, gerar relatórios de aprendizagem, juntar muitas informações e sugerir planejamentos. Isso a inteligência artificial consegue fazer muito melhor do que a gente. O que a inteligência artificial não consegue fazer, às vezes, é ter as sacadas que a gente só tem quando a gente conhece a criança. Então, por exemplo, tem uma criança que estava com dificuldade na alfabetização, e aí a professora pegou e disse, poxa, essa criança gosta de animais do mar.
ela não está conseguindo ler os textos que eu estou trazendo para a turma, mas se eu trouxer um álbum de figurinhas dos animais marítimos, ela vai conseguir ler. E aí fez isso e aí deu certo. Ou então como aquela professora, né, que me viu muito tímido, que eu tinha problema de gagueira na sala de aula, ela soube usar uma inteligência humana, que falou assim: Marcos, o que você mais gosta? Eu era gago. Eu falei, Elvis Presley sem gaguejar. Ela falou, pois é, eu também gosto do Elvis. Você pode trazer um LP aqui? Quer dizer, isso aí a inteligência artificial nunca vai conseguir trazer. E eu acho que, principalmente pensando numa educação infantil, a inteligência artificial ela nunca vai ter aquela conexão que a criança precisa demais disso, entendeu? Ter a confiança para esse processo do aprendizado, você tem que ter essa conexão. E isso eu acho que a inteligência artificial não consegue substituir. Alguém vai pegar na mão e dizer, pode andar. Exatamente. Eu acho que eu tô aqui com paralelo, beleza, né, Américo, doutor Américo? Um paralelo, tudo bem, mas acho que nunca substitui o ser humano, né? Exatamente. Ela vem para fortalecer o nosso trabalho e personalizar. Basicamente é isso que a gente vai ter. Tem que mudar aquela música ao mestre com carinho, né? De cantar uma música para eles. Ô, robozinho. Maravilha. Ó, que mais uma? Acabou? Ah, acabou. Gente, olha, Ludwig, seu nome teu aí, um dia eu vou saber, na próxima vez que você voltar aqui, eu vou falar direitinho teu nome. Ludwig, que Deus abençoe. Amém. Gostei. Aqui, ó, o seu trabalho tá aqui e também tá os contatos dele aí, minha gente, tá bom? Só entrar em contato para você tirar todas as dúvidas aí sobre empresa, o que deve investir, não. Obrigado, viu, doutor? Que Deus abençoe. Obrigado mesmo. Doutora Karen, a senhora é maravilhosa, deu uma aula aqui pra gente. Fábio, obrigada. Tá? Sobre tantas coisas importantes. Obrigado. Motivação, hein? Sem truques, Isso, ó. olha aí, gente, Mirinha. no livro, o Motivação Sem Truques, ele vai te ajudar, vai te ensinar várias técnicas para você se manter motivado o ano inteiro. Aí, o ano inteiro, não é para você começar e terminar, não, é para você ficar bem. E ó, entra lá no meus contatos aí, no meu Instagram, vai lá na bio, tem um linkzinho, você vai ter desconto, 40% de desconto no livro, com frete grátis. Maravilha, hein? Então, ó, 2026 na vitória, hein? Ó, motivado, tá bom? Boa, Mirinha. E o doutor Américo, gostei demais aqui, pesquisador aí para nós, maravilhoso. Doutor, você vai voltar aqui, promete? Se Deus quiser. Vem falar mais sobre logo. assuntos importantes, tá bom? Ou você pode visitar a gente em Recife. Em Recife? Aí, ó, tá vendo? Gente, hoje logo mais também tem aquela missa, né, à noite, com orações carismáticas. Espero você às 19 horas, Nossa Senhora da Lapa, tá bom? Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, meu povo! Tchau, até mais. Olha aí, que belezinha. Olha aí.